O montador é um profissional extremamente importante dentro da pós-produção. Ele que vai criar o sentido, dar um ritmo a tudo que foi filmado. Nenhum filme é filmado em ordem. Pelo menos boa parte dos filmes não são filmados em ordem. Então, o montador ele é responsável por pegar todo esse caos da gravação e colocar ele numa ordem, seja numa timeline, enfim, que dê um sentido. Não só o sentido propriamente dito, levando em consideração o roteiro, mas a emoção. Isso talvez até mais importante. O papel de levar a emoção que o filme precisa está muito na mão do montador. E por isso que ele é um profissional importantíssimo dentro da pós-produção. Ele vai dar esse ritmo e essa emoção que o filme precisa. O trabalho do montador ele começa logo que a gravação termina, mas antes disso é interessante ele já saber o tipo de filme que ele vai fazer. Se ele tem uma relação com o diretor, isso já ajuda. Se não, conhecer o diretor, ser amigo do diretor, isso é importantíssimo. Essa relação entre o diretor e o montador é importantíssima. O montador, ele basicamente vai ter que ver o material bruto inteiro. Isso é importante também lembrar, porque você tem que saber todas as nuances do material. Você tem que entender todo o material que você tem. Então, pessoalmente, quando eu faço as montagens, eu geralmente assisto duas vezes. A primeira vez é uma passada de olho, você vai entender o material, não necessariamente você precisa ver detalhadamente o material. A segunda vez é importantíssima, porque é onde que você vai detalhar mais o material, onde você vai ver, você vai fazer anotações, você já vai conseguir perceber que tipo de montagem você já vai conseguir fazer dentro daquele material. A organização, o montador ele tem que ser uma pessoa extremamente organizada, pelo menos dentro da função dele. Ele precisa realmente saber onde que está a cena. Se o diretor perguntar onde que está determinada cena, ele precisa saber onde está essa determinada cena. A timeline ser o mais limpa possível, o mais organizado possível, as pastas dentro do próprio programa de edição. Isso tudo é importante, porque ela ajuda. Na verdade, você ser organizado é você se ajudar, você deixar o seu trabalho mais fluido. Você vai conseguir fazer mais rápido o seu trabalho e de uma forma mais eficiente. O que eu gosto sempre de lembrar também é sempre olhar com cuidado, não só com cuidado, mas com muito respeito para o som. O som ele é o melhor amigo do montador. Não só a música, mas os efeitos sonoros. O que você puder de usar de som, o que você puder inventar algum tipo de corte usando algum som ou usando como uma espécie de transição. Enfim, o som ele ajuda demais a criar todo um ritmo, a criar uma ambientação para a cena. Então, sempre olhar com muito carinho e com muito cuidado para a música, para o som, que ele é 50% do seu trabalho, sem dúvida nenhuma. O montador ele tem que ser aberto também às mudanças. Um material ele pode ter centenas de versões. Você pode conseguir fazer centenas de versões com o mesmo material. Então, nada é fechado, nada é certo. Você pode, às vezes, ter uma visão inicial de alguma cena, de um determinado momento, mas saiba que ele pode mudar e ele provavelmente vai mudar. E essa é uma natureza muito interessante de quando você está trabalhando e trabalhando diretamente com o diretor também. Sempre estar aberto a essas mudanças. Eu acho que é uma questão de uma certa humildade, mas é mais para entender que o trabalho não é um trabalho fechado, que é um trabalho extremamente aberto a essas possibilidades. E o montador também ele trabalha numa visão muito micro e macro do filme. Você, ao mesmo tempo que você está editando uma cena, essa cena ela tem que fazer sentido com as outras cenas e que tem que fazer sentido com o filme inteiro. Então é sempre você ter essas duas noções é sempre muito boa. Às vezes dentro de uma cena específica a montagem pode funcionar, mas dentro do filme ela não funciona. Então, entender essas duas diferenças e como que você pode, enfim, se determinada cena não estiver funcionando, e melhorar, entender o conjunto inteiro, porque o que você está fazendo é o filme, você não está fazendo uma cena específica. Você edita uma cena específica para fazer parte do filme. Existem filmes que criam uma dinâmica de uma montagem invisível. Então, o diretor pode propor para você esse tipo de montagem invisível, onde você não percebe os cortes, onde você não tem
direcionamento, tipo, ó, agora vai ter um corte, agora não tem um corte, agora tem um corte. Tem filmes que já são ao contrário. Você perceber o corte, você ter noção do corte, parte do que o filme é. Então, entender essas duas propostas de montagem, entender que caminho você vai seguir, vem do diretor também, mas eu acho que tem momentos que, e na verdade é um dever também do montador, é propor. Então, um papel muito importante do montador sempre é esse, assim, é propor versões, é propor alternativas. Isso tudo tá na mão do montador, isso tudo tá integralmente ligado com o trabalho do montador.